Olá, meus amigos, bem-vindos de volta à nossa leitura do livro A Alquimia dos Sonhos, um livro escrito por Ted Andrews. E hoje a gente vai estar falando sobre os sonhos contidos nas marés da lua. É uma parte fantástica desse livro que eu adoro e quero dividir com vocês. Bom, ele começa falando o seguinte: o terceiro principal ciclo de energia em nossa vida está associado com a lua. A lua rege as marés, as correntes de água e as épocas de mudanças. Cada fase possui sua própria magia. Cada fase corresponde a mudanças dentro das correntes, das nossas próprias energias femininas. Quando ele fala energia feminina, gente, isso serve para homens e mulheres. Todos nós temos essas energias, tá bem? Bom, a lua reflete o sol. Reflete a mais grandiosa das energias dos ciclos solar e da vida de uma maneira mais finita e tangível. Enquanto o Sol é, com frequência, um símbolo do nosso espírito, a Lua é um símbolo da nossa alma. A alma é o que liga o plano físico ao plano espiritual. Consequentemente, possui muitas semelhanças com os sonhos e a ligação da mente inconsciente e consciente. A lua é referida como sendo aquela que dá as formas. Assim como ela passa por seus estágios, suas várias formas, assim o farão nossas energias individuais. Frequentemente, o autor recomenda que as pessoas reservem um tempo a cada fase da lua para entrar em contato com sua energia. Na lua nova, o que você está sentindo física, emocional, mental e espiritualmente? E no quarto crescente? E na lua cheia? E no quarto minguante? Fazer esta simples avaliação durante alguns meses lhe possibilitará detectar padrões de pontos altos e baixos. Isto o habilitará a adaptar as suas atividades conforme as necessidades. Observar os padrões dos seus sonhos nessas fases representará também uma grande ajuda no sentido de determinar seus ritmos emocionais dentro de cada mês. Por meio da harmonização dos seus próprios ritmos aos da lua, esta se transforma naquilo que frequentemente motivou sua adoração, uma doadora de dádivas. Estas dádivas podem ser sonhos, sensações, intuição, mediunidade, inspiração, revelação e até mesmo lições acerca da morte e do nascimento. A lua possui um aspecto escuro e iluminado, o interior e o exterior, o físico e o espiritual. Ela é o nosso lado feminino que se torna ativo durante a noite. E é o símbolo do nosso lado intuitivo que influencia nossos sonhos, a fim de que mais luz possa ser lançada sobre nossa vida em vigília. No trabalho mítico dos sonhos, estamos aprendendo a atrair a lua para a nossa vida de vigília. Sempre existiram certos mitos, imagens e forças associados com as várias fases da lua. Alguns deles foram mencionados rapidamente no capítulo 9. Podemos usá-los assim como a outros para dar vida às nossas energias femininas de uma maneira mais dinâmica durante a noite. Há sempre aqueles que fazem disto um motivo de chacota, acreditando que a lua nada mais é que um orbe no céu. Eles creem que ela não tem nenhum efeito sobre nós, assim como uma árvore sobre a terra. Não importa se você acredita ou não no poder que a lua tem de afetá-lo. Através da prática consciente de certos exercícios, você reprograma o subconsciente para afetar o estado onírico. Se sente melhor considerando o trabalho onírico realizado nas fases da lua simplesmente como uma reprogramação em vez de um ritual de invocação de poder, não há o menor problema. De qualquer maneira, os resultados serão os mesmos. O poder de formação de imagens da mente será utilizado conscientemente para ativar e criar a atividade onírica. Quanto mais conscientemente tomarmos estas atividades significativas, mais intensamente elas afetarão o subconsciente. Imagens de deusas da lua afetam fortemente o subconsciente, e as deusas da lua têm estado associadas com a maioria das sociedades. Ele diz também numa nota que este ritual de atrair a lua é realizado por volta da época da lua cheia. Compreende um uso de um espelho para refletir a luz da lua para dentro de um cálice ou caldeirão, ou sobre um talismã, objetivando energizá-lo.
Que barato, né? E aí ele continua dizendo o seguinte: essas deusas inspiram tradicionalmente sabedoria e são chamadas com frequência de guardiãs dos sonhos. Têm a habilidade de elaborar encantamentos e revelar aquilo que está oculto. Em resumo, as deusas da lua operam de uma maneira muito parecida com os nossos sonhos. Elas ensinam frequentemente aos mortais como caminhar sobre os raios prateados de luz da lua em direção a todos os lugares do tempo. Despertam a segunda visão, como também a visão etérica. As lendas das deusas da lua são tão variadas quanto as sociedades que as tinham em autoestima. Apesar das personalidades distintas, porém, essas deusas possuíam os mesmos poderes e dádivas básicos. A maioria dos mitos maternos são ligados à lua de alguma forma, desde Kuan Yin, da sabedoria chinesa, até Maria cristã, com a lua aos seus pés. No Egito, Ísis era a rainha da magia lunar, mas em grande parte das sociedades, as deusas da lua não eram restritas a uma única pessoa. Havia frequentemente mais de uma deusa da lua, muitas vezes em associação com as várias fases desse astro. Os 3 aspectos da energia feminina têm sua correspondência com as fases da lua. Eles possuem uma universalidade na mitologia: virgem, mãe e sábia ou anciã. Estas simbolizam as forças criativas da lua. A virgem é associada com a lua nova ou minguante. A criança virgem é um símbolo para lembrar-nos de que somos como crianças, cujas realizações devem ser alimentadas e estimuladas para serem expressas. O símbolo da jovem donzela ou criança é apropriado para ser usado no trabalho mítico dos sonhos e na meditação nesta época do mês. Eles revelarão cenários que auxiliam na cura e nos mostram como nos manifestar e nos desenvolver. É uma excelente época para estimular o insight acerca de novas investidas e de como enfrentar seus desafios. Usar estas imagens ajuda-nos a perceber novos obstáculos em nossa vida e aquilo que podemos esperar dos dias que se aproximam em relação a novas situações e pessoas. Estas imagens ajudam também a despertar novamente a criança que existe dentro de nós. Por volta da época da lua cheia, as imagens maternas são adequadas para uso em meditação e trabalho onírico mítico. Este é o momento para nos abrirmos para o insight sobre como podemos dar uma nova luz e uma nova expressão a várias áreas da nossa vida. As imagens estão ligadas a arquétipos que nos mostram onde nossos inimigos internos podem se encontrar e qual a melhor maneira de enfrentá-los. Lembre-se de que a lua brilha mais forte quando está cheia. O trabalho de sonhos, no que diz respeito à compreensão de pesadelos, é mais eficaz nesse ponto do mês, nesse período do mês. A lua cheia é uma época para abrir nossa consciência à comunicação com energias mais elevadas, assim como para trazê-las à tona em nossa vida. Podemos utilizar esta época do mês para estimular revelações acerca de como provocar nossas energias criativas. A lua cheia pode estimular revelações referentes a assuntos familiares, a manifestação de energias psíquicas e curativas e a iluminação relativa ao que nossas emoções estão produzindo em nossa vida. A velha sábia é uma imagem que está associada com a fase escura e minguante da lua. A sábia, frequentemente retratada como uma anciã ou feiticeira, é um símbolo de uma época na qual as forças psíquicas em nós contidas são intensas e de uma antiga sabedoria que pode ser revelada através do trabalho onírico e da meditação. Esta imagem produz insight, verdade e sabedoria para nossos sonhos e meditações. Estas qualidades devem ser atraídas para a nossa vida. A anciã revela aquilo que talvez não queiramos perceber, mas que, não obstante, deve ser enfrentado se desejamos crescer. A anciã traz consigo o olhar da vida eterna e, por mais intimidadora que possa parecer, é a verdadeira mestra de como caminhar sobre os raios prateados de luz do tempo. Ela significa a promessa de realização dos nossos sonhos, tanto aqueles da infância como os da vida adulta.
Ela pode abrir a porta para que conheçamos o passado, revelar verdades ocultas, ajudar-nos a reconhecer e solucionar questões da infância e possibilitar insights no que diz respeito a conflitos. Gente, eu tô adorando essa leitura, espero que vocês também estejam. Um grande beijo para todos, fiquem com Deus, bons sonhos!